por acompanhar esse painel. Já se acomode, né? O assunto é lubrificante. Eu faço convite para que permaneçam aqui. Depois desse painel, nós vamos descer juntos da feira. E eu quero mesmo só reforçar esse convite. O assunto, então, é lubrificantes. Vou passar o tema do painel certinho aqui. As perspectivas do mercado brasileiro. Nós vamos trazer um pouquinho de novas tecnologias, papéis dos principais players do mercado de lubrificantes e também os possíveis impactos com as novas regulamentações. As pessoas estão aqui confraternizando, né? Mas eu já quero convidar para subir ao palco o mediador desse debate. Ele que vai mediar e também vai receber os nossos convidados. Convido então o diretor executivo do Instituto Jorge Limpo, senhor Ézio Antunes. Senhor Ézio, eu quero lembrá-los também que a partir desse momento e também neste painel, vocês podem participar enviando perguntas, as perguntas podem ser feitas escritas, a gente tem as nossas recepcionistas para auxiliá-los. E para compor, vou chamar um por um aqui. Primeiro, começando pelo superintendente de fiscalização da ANP, Francisco Nelson Neves. Nesse painel da área de lubrificantes também vai compor aqui o CEO da Iconic, Leonardo Linden. Convido também o presidente do Citilub, Laércio Kalauskas. Para completar este painel, o empresário e presidente do Cinepetro, Carlos Rissum. Bom, boa tarde a todos. Eu sou responsável aqui por mediar quatro indústrias figuras aqui, são expoentes da área de lubrificantes, mas antes deixa eu só dar uma mensagem rápida para vocês sobre o que é o mercado de lubrificantes no Brasil. Né? O mercado mundial é algo como 44 bilhões de litros. Nós, no ano passado, o mercado brasileiro foi de 1,3 bilhões de litros. Nós somos o sexto maior mercado do Brasil. Ficamos atrás daqueles que a gente já está meio acostumado a ouvir: China, Estados Unidos, Índia. Na nossa frente tem também o Japão. E aí o Brasil é o sexto mercado. Na verdade, a gente produziu um pouco mais que isso, 1,6 bilhão de litros no ano passado, mas parte disso não é vendido no mercado nacional. Esse mercado movimenta algo como 20 bilhões de reais por ano. É um mercado forte, com quase 270 fabricantes e importadores envolvidos nesse processo. A produção está muito concentrada aqui no sudeste do país e a gente vive uma certa estabilidade no mercado em termos de vendas. Já fazem 3 anos que o mercado se movimenta de lado, sem crescimento, um pouco alinhado com o que está acontecendo com a economia. Né? E aí, a gente vai aqui ouvir os nossos palestrantes, e eu quero dizer que a gente tem aqui 2 representantes dos fabricantes. Temos o Leonardo Linden, que é o CEO da Iconic, e temos o seu Carlos Rissum, representante do Cinepetro, também produtor de lubrificantes. Temos um representante do comércio, seja atacadista ou varejistas, e temos o órgão fiscalizador, representante do governo. Quer dizer, nós vamos até seguir um pouco a fala aqui dos palestrantes, vai seguir um pouco esse ritual da logística, né? Da fábrica até o mercado, do mercado à fiscalização. Então vamos
Eu gostaria de começar dando a palavra para o Leonardo Lima, se vocês me permitem. Leonardo, agora que eu falei um pouco sobre o mercado brasileiro, qual é a posição, qual é a visão das empresas da Plural sobre o momento atual do mercado de lubrificantes no Brasil? Há chance, há espaço para crescimento? Como é que você vê isso? Por favor. Antes disso, pessoal, a organização tirou 10 minutos do nosso tempo. Tá? Então nós vamos ter que administrar isso. Nossos palestrantes vão falar um pouco menos. Eu sei que a plateia vai poder fazer perguntas e é possível que algumas coisas a gente vai ter que deixar durante os 3 dias, alguém entrevistar os nossos palestrantes pessoalmente aí nos corredores, tá bom? Mas vamos tentar aqui atingir todas as nossas dúvidas. Vamos lá, Leonardo. Boa tarde a todos, boa tarde, Ézio, colegas do painel. Eu acho até pelos números que você apresentou aí, obviamente é um mercado extremamente relevante, né? Você não entra no mercado que é o 6º maior mercado global de qualquer que seja o setor para brincar, você entra para investir, você entra para desenvolver. Você também deu um dado aí de 270, se eu não me engano, entre produtores e misturadores e etc. Quer dizer, é um mercado altamente competitivo. Mas eu acho que o Brasil tem um outro dado interessante, né? Assim, a despeito do potencial de crescimento, que a gente sempre lida com ele, seja no lubrificante, seja no combustível, a gente sempre espera essa soltada de freio de mão para o mercado realmente decolar. O Brasil tem uma característica interessante, ele é um dos países que tem a maior participação de óleo básico mineral, né, no seu portfólio de produto, na sua matriz de produto, né? O que significa isso? Significa que a gente ainda tem, além do espaço natural de crescimento do negócio, tem um espaço importante de evolução tecnológica do negócio. Né? O negócio do lubrificante ele carrega uma tecnologia importante que é puxado por desenvolvimento de motores, que é puxado pela indústria, né? Que é puxado por grandes clientes, OEMs, etc., pelas próprias companhias que desenvolvem internamente suas plataformas tecnológicas. E o Brasil tem essa participação grande de óleo mineral na sua matriz, né? Isso significa que a gente ainda tem um potencial grande de desenvolvimento tecnológico no negócio no Brasil para você passar a ter uma participação maior de produtos semissintéticos e sintéticos na matriz. Então é óbvio que todos no setor eles veem essa oportunidade e eles se preparam para isso, né? Eu vejo as companhias da Plural, por exemplo, né? Que são a quem eu represento aqui, eu vejo um nível grande de investimento na sua produção, um nível grande de investimento no ganho de qualidade, uma preocupação muito grande no investimento em pessoas, em qualificação de pessoas, para que possa realmente drivear essa questão tecnológica, de forma que, sim, né, respondendo praticamente o teu ponto, é claro que a gente vê um mercado potencial e há uma predisposição muito grande de investir e de crescer a despeito dos nossos problemas, né? A despeito de problemas que a gente vem enfrentando hoje ainda no setor e que são crescentes, né? Como produtos fora de especificação, etc., que a gente vai tocar um pouco mais aqui ao longo do dia. Mas é um mercado bem positivo, sim. Tá bom, Leonardo. Então agora vamos virar o jogo para a ponta direita. Seu Carlos, o senhor como representante das empresas do mercado de lubrificante não plural, como essas empresas estão vendo a necessidade e a evolução de qualidade dos produtos? Boa tarde a todos. Cumprimento aqui todos os meus colegas e todos os revendedores atacadistas que aqui podem estar presentes. Eu gostaria de dizer que as empresas que participam do nosso programa dentro do cemitério são empresas que estão muito atentas à qualidade do produto. Esse mercado, como foi dito por você mesmo, é um mercado gigante. Nós temos hoje nesse país 209 empresas, entre produtoras e importadoras de lubrificante, e um mercado que tem atraído muito mais empresas de fora, quer seja da Índia, da Ásia e até dos Estados Unidos. Acabei de ouvir falar que empresa de Portugal está vindo para o Brasil também.
Portanto, mercado atrativo. Muitas empresas participando, rentabilidade baixa, não diferente do setor dos combustíveis, rentabilidade baixa, principalmente por uma concorrência predatória que existe no nosso setor. Como tem no combustível a liberação, o nosso tem a sonegação maciça e a ausência de aditivos nos lubrificantes. Nós enxergamos esse mercado muito bom, estamos evoluindo na qualidade e pensamos seriamente em lançar em breve um selo de qualidade para as empresas que quiserem participar desse mercado mais seriamente. Esse é o nosso ponto de vista. Tá bom, senhor Carlos. Vamos lá, os fabricantes estão querendo acelerar. Agora vamos ver o que o comércio nos diz, né? Laércio, você como representante do Sindiúb, presidente do Sindiúb, como que o setor tem vivido com aquela certa estagnação nas vendas desses últimos 3 anos? Isso impacta a lucratividade? Como é que isso tem funcionado? Boa tarde, Edson. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. A reportagem, a todos vocês que estão participando desse evento e os meus colegas também que estão presentes aqui no painel. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que o Sindiúb abriga o comércio atacadista dos lubrificantes e abriga mais de 500 empresas e nós fazemos parte da cadeia de abastecimento do mercado brasileiro. Então, nós temos uma importância muito grande, apesar de ser uma atividade regulamentada pela ANP, mas nós trabalhamos com produtos regulados pela ANP e temos responsabilidade de comercializar produtos de qualidade. Mas, respondendo a sua pergunta, tanto o varejo como o atacado, eu vejo muita preocupação com o mercado brasileiro. Então, nós tivemos um momento ainda, atravessamos um momento de estagnação, e esse momento de estagnação, ele traz a falta de oportunidade do mercado, ou seja, marcas que gostariam de estar presentes no mercado brasileiro, deixaram para outro momento, outras existiram. Então, a estagnação traz a falta de oportunidade para todos os empresários. E também com a estagnação nós tivemos uma mudança de perfil do consumidor, tanto o consumidor comum como o consumidor corporativo, ele muda o seu perfil, e eu tenho visto isso até mesmo nas manutenções que eram preventivas, mudaram para as corretivas e adequando a situação para esse momento de estagnação que a gente atravessa. Então, e a busca por preço é uma consequência disso. Então, e força também a indústria a ter um portfólio de produtos de boa qualidade, mas produtos que não têm tantas homologações e aprovações, e com isso, o resultado disso é a diminuição do valor agregado dos produtos. E, por consequência disso, a redução de investimentos, tá? E quando o comércio atacado, o varejo de alimentos, reduz a necessidade de produção da indústria. Isso é um efeito e é um círculo vicioso da estagnação. E aí, somado aos ingredientes que hoje existem no mercado, de falsificação de produto, de fraude, de sonegação e também uma combinação também de evisão fiscal, então, todas essas questões realmente afetaram, a resposta é que afetou a lucratividade, não só do atacado, do varejo, mas também do produtor, da produção. Tá bom, obrigado, Laércio. Agora vamos olhar na ponta esquerda aqui, a posição do Zagallo, né? O Francisco Nelson, da LB. O Francisco Nelson é lá da terrinha, né? Na boa terra de Caetité. Isso, da Bahia. Terra do urânio. Mas vamos lá, Francisco Nelson, com larga experiência na LP, eu queria que você desse um panorama aí para o mercado, para a plateia e para nós também, como anda a fiscalização da LP nesse setor de lubrificantes. Olha, primeiro, boa tarde a todos aqui. Eu quero, no nome da agência, agradecer o convite
participar dessa mesa, sempre como uma oportunidade para nós prestarmos conta dos trabalhos da fiscalização. Vou pegar uma expressão aqui apresentada há pouco pelo Adriano Pires, quando ele falava que a fiscalização é sempre um problema no mundo todo, né? E ele tem uma certa razão nisso. Não necessariamente por não existir fiscalização, existe bastante fiscalização, mas há controvérsias, um entendimento, uma certa ideia assim, de que é preciso ter uma fiscalização em tudo quanto é revendido, em tudo quanto é posto de gasolina. Por vezes não é incomum nós encontrarmos controvérsias, às vezes públicas, sobre qual é mesmo a capacidade da ANP, no nosso caso específico, de dar conta das responsabilidades que tem com a fiscalização do mercado de combustível. Para vocês terem uma ideia, nós temos não só com lubrificantes, a ANP tem diversas áreas de fiscalização. Nós fiscalizamos, por exemplo, a produção do petróleo. Eu quero ver nas discussões aí com o pessoal dos engenheiros da Petrobras, porque achando que não controla a produção de óleo bruto, de gás, não é verdade. Todos os postos de produção hoje no Brasil têm relógio, é controlado o gás, é controlado o óleo bruto, é medida a densidade, é calculado absolutamente tudo. Então há sim controle. Em toda a cadeia, nós podemos dizer que há uma estrutura bastante desenvolvida e amadurecida dentro do Estado brasileiro e em particular da ANP na fiscalização da indústria de petróleo. No caso nosso, que envolve a parte do abastecimento, que é onde o produto chega ao consumidor, na parte final da cadeia, nós temos ali algo em torno de um público de 120, um pouco mais de 120 mil agentes econômicos no país. E as controvérsias surgem o seguinte: a ANP tem condição de fiscalizar em tudo quanto é lugar, né? Não precisa de mais funcionário, como é que nós vamos fazer? E cadê os carros, cadê os cortes? Estou vendo o Elber ali outro dia, e aí, como é que tem corte lá na meta, está tendo corte na ANP? Eu falei, tem em outra área, na nossa não corta não. A ANP, e é verdade isso, a ANP tem prioridade em relação à fiscalização. Nós temos 3 grandes atribuições da ANP. A gente autoriza o funcionamento da indústria, estabelece regras para o funcionamento dessa indústria de maneira participativa, com audiência pública, e fiscalizamos isso. E a parte da fiscalização, ela tem tido ao longo dos anos, e nessa atual gestão também do diretor Décio, absoluta prioridade para que a gente consiga exercer o nosso trabalho. Mas acho que por parte desse cenário mais amplo, dessas controvérsias maiores, há uma certa incompreensão. A fiscalização, ela é um ato de natureza coercitiva, ela é um ato repressivo. Nós temos que individualizar o nosso alvo, inevitavelmente, senão não temos como reprimir. Para que a gente não pode ser genérico. Vamos fiscalizar todo o mercado brasileiro, não é assim. Nós temos que estudar o mercado brasileiro e desenvolver sobre ele um trabalho de inteligência para identificar os alvos que precisam de fato ser fiscalizados, que podem ser individualizados, para que a gente então possa reprimir no sentido de andar dentro das regras ou retirá-lo do mercado se for completamente inconveniente. Então, sobre esse conceito, então, de que a fiscalização ela é motivada por irregularidades, por um planejamento que identifica os alvos a serem fiscalizados, eu particularmente, que tenho uma razoável experiência no ramo, posso assegurar a vocês o seguinte: em condições normais de pressão e temperatura, é claro que se a estrutura mudar e tudo, muda o entendimento, mas nas condições normais de pressão e temperatura, a agência tem condições, sim, de realizar bem o seu trabalho de fiscalização e tem feito, inclusive no mercado de combustível e lubrificante. É claro que um cenário gigantesco como é esse país, mais de 5 municípios, mais de 40 milhões de veículos, você tem a normalidade. Tem a normalidade. E é precisamente por existência dessa normalidade que nós precisamos da fiscalização. Mas nós procuramos identificar essas irregularidades, caracterizá-las de maneira individual e aí reprimir. Nós fazemos isso no mercado também de lubrificante. O Laércio, no caso específico, já tive a oportunidade de discutir com o Laércio, olha a situação, por exemplo, da distribuição. A ANP não regula a distribuição de lubrificantes. Mas nem por isso a gente deixa de fiscalizar, porque o produto que está ali sendo comercializado naquele distribuidor, a gente pode sim fiscalizar. Você pode entrar lá, autuar e faz isso, diversos elementos, não só no setor de lubrificantes. Agora, todo o processo também de fiscalização, ele se dá dentro de regra pré-estabelecida
pelo processo do direito público brasileiro, né? Então, nós temos duas medidas, uma imediata, quando se constata a irregularidade que pode causar dano ao cidadão, que é a intervenção cautelar, fechando a empresa de maneira imediata, não é? Apreendendo o produto, e temos uma segunda, que após o andamento do processo administrativo, a condenação da empresa por uma pena pecuniária, que é uma multa no valor, mas além disso, a lei nos atribui também facultar retirar essa empresa do mercado, mediante a reincidência e outros critérios que assim justificam. Né? Por vezes é mal entendido, a gente chega lá, interdita um posto e reabre. Porque na verdade aquela primeira interdição, aquela situação específica, ela é de natureza cautelar, que a gente pediu a comercialização daquele determinado volume de produto. Mas assim que for andando o processo administrativo e ao final houver a condenação dessa empresa e houver a reincidência sobre ela, muitas dessas empresas são retiradas. Aqui há 2 anos atrás, talvez um pouco mais, 3 anos atrás, entre 3 e 4 anos atrás, quase que metade dos produtores do país foram revogados, né, por adaptação da norma específica que exigia infraestrutura, mas também por irregularidade do setor. E aí foram definitivamente revogados. Alguns se reorganizaram, se sustentaram com um novo pedido de autorização. Então a atuação da ANP no que diz respeito à fiscalização, ela é bastante intensa. Tá bom. Já vi, você também é intenso, né? Então, vamos... É bom saber, né? O órgão da fiscalização é forte no negócio. Bom, mas deixa eu continuar aqui. Nós vamos falar de novo com a ANP daqui a pouco. Lívia, quero voltar para você agora com outro ponto. Eu também aqui já recebi 2 perguntas exatamente sobre o tema que eu vou colocar, que vai voltar lá para o Francisco Nelson. O mercado hoje está saudável? O mercado hoje requer que foco para os grandes fabricantes, para os representantes da Plural? Bom, vamos lá, acho que o mercado saudável é uma definição um pouco ampla, né? O mercado na sua natureza, como ele deveria ser, se você expurga alguns fatores aí que a gente vai conversar sobre eles, ele é um mercado competitivo, mas é saudável. O problema é que neste momento, eu tenho visto, eu particularmente, e as representantes da Plural aí têm levantado essa bandeira, um índice alarmante de não conformidade de produtos. A gente está falando de quase 20% dos produtos testados que estão em não conforme. Eu acho que nós, como representantes e atuantes desse setor, sejamos órgãos reguladores, produtores, comercializadores, o que seja, nós não podemos aceitar isso. É inadmissível que um negócio que se atue tenha 20% dos produtos circulando fora de especificação. Não acho também que a solução passa, né, para a gente olhar para a ANP ou para o órgão regulador e dizer, resolve aí. Não, óbvio que não é isso, né? E eu entendo que nessas horas todo mundo vira para o fiscalizador e diz, você não está fiscalizando? Eu acho que é uma solução mais ampla, que passa sim pela fiscalização, né? Seja a ANP, seja a Procon, que tem produto lá na prateleira fora de especificação, passa por uma atuação das empresas que estão nesse negócio no longo prazo, para coibir ao máximo e retirar os incentivos que existem para que essas empresas venham a atuar de forma fraudulenta no mercado. Ainda semana passada foi explorada uma fábrica de lubrificante clandestino em São Paulo que tinha marcas escuras associadas da Plural sendo produzidas num galpão. É claro que isso acontece, não é a primeira vez que a gente está vendo isso, né? Eu tenho 30 anos nesse negócio, mas que a gente consiga atuar melhor na inibição desse tipo de atividade. Certamente nos dificulta o processo de desenvolvimento do mercado como um todo, até do ponto de vista tecnológico, porque lá na ponta você vai competir com um lubrificante que não está nem aditivado, que não está aditivado na quantidade necessária. Isso trava a capacidade do mercado brasileiro de desenvolver tecnologicamente seu produto, de uma certa forma. Mas, como eu falei no início, não é isso que vai fazer com que a gente, que as companhias da Plural sigam investindo e buscando uma melhor qualidade da sua produção, do seu produto. Mas que preocupa. E, de novo, eu não acho, isso é uma questão de atitude, não acho que nós, como agentes do setor, deveríamos ser passivos nisso de forma alguma. Eu acho que a gente precisa trabalhar para corrigir o mundo. Obrigado, Lívia.
Vamos passar ali para o novo Sr. Carlos Cristo. Sr. Carlos, ainda seguindo nessa parte dos cuidados que o mercado hoje tem requerido, dos fabricantes e todos os participantes, o sistema presente hoje de monitoramento das especificações de produtos está bom? Precisa melhorar? Qual é a sua visão sobre isso? A primeira coisa é que eu gostaria de dizer que nós precisaremos de 10 minutos a mais, não 10 minutos a menos. Porque a gente observa que o lubrificante fica sempre lá em segundo ou terceiro, sei lá, que lugar, né? Mas movimenta 20 milhões de reais. Estamos esquecendo disso. Mas vamos lá. Acho que cuidado, realmente quem tem que ter muito cuidado é o revendedor atacadista e o varejista. Trabalhar com produto sabidamente de consumo impróprio, que foi auditado pelo CPT e está no mercado como considerado consumo impróprio, ele tem que entender que isso é crime penal. Portanto, ele diz o seguinte: aquele que rouba uma joia e revende essa joia, aquele que comprou essa joia é o receptador. Então, da mesma forma no lubrificante, aquele que compra um produto que é impróprio para o consumo, deveria ser bloqueado, auditado lá na sua casa, no seu estoque, e ser confiscado pelo agente fiscal. Então, e esse trabalho eu convido aqui a Plural a fazer conosco, o cemitério, uma ação forte para divulgar cada vez mais ao consumidor final, que salvo algumas exceções dos atacadistas, olham muito o preço na hora de fazer a compra. Então a gente teria que ter uma ação muito grande, mas o combustível legal, né? Fazer uma ação nesse sentido para divulgar o lubrificante de qualidade, ou melhor, aquele que não tem qualidade, de uma forma que seria, lógico, uma ação de marketing bem pensada e para todos os níveis do Brasil. Então, é um cuidado que o revendedor atacadista tem que ter, que ele poderá sofrer uma ação penal por estar revendendo, expondo, armazenando um produto impróprio para o consumo. Quanto ao monitoramento, ele tem feito seu papel. Tem buscado no mercado, no Brasil todo, e pega apenas o litro de óleo no lubrificante. Aqueles maus produtores já sabem que a indústria só pega 1 litro, não pega em outras embalagens. Por uma série de dificuldades que nós sabemos, aí não vale a pena agora estender o assunto. Mas então nós temos feito sugestões à ANP, a ANP tem acatado esse assunto e tem ido direto nos fabricantes. É um trabalho que foi feito agora recentemente aqui no estado de São Paulo, um pente fino pela ANP, fiscalizando 11 fábricas, coletando amostras, fazendo autos de infração, e depois o Chico Nelson poderá falar sobre o doutor Francisco Nelson, desculpe a intimidade, e mostrando que esse setor precisa realmente desse apoio que tem sido dado, mas é uma vigilância permanente, porque daqui a pouco volta tudo. A gente sabe, em todos os setores é assim. Então nós temos que ser permanentemente vigilantes com relação à qualidade do produto, uma fiscalização rigorosa e alertar, sempre alertar que o consumo de produto impróprio, ele é prejudicial ao motor e é dano ao bolso do consumidor final. Obrigado aí, Sr. Carlos. O Sr. Carlos já pegou aí uma outra... mexeu com você, Laércio. Mas, Laércio, também, além dessa parte do comércio, revender ou estar vendendo um produto, talvez fora de especificação, eu queria abordar aqui, até já veio uma pergunta aí da plateia, a pessoa botou assim, Vinícius Rivas, maior concorrente, entre aspas, desleal do mercado é a sonegação. E eu sei que você também gosta de falar sobre o lado tributário do produto, a sonegação. Então, dá uma resumida aí um pouco do que o Sr. Carlos falou no varejo e sobre essa parte
tributário. O Sindilume sempre foi muito ativo nessa parte tributária e sempre trabalhou no combate à sonegação, sempre trabalhou no havia indústria de lignais, em conjunto com o Sindicom e com outras entidades. Nós trabalhamos muito para estabilizar a situação tributária no país. E o bom ambiente tributário, se a gente não tiver um bom ambiente tributário, não há como os setores se desenvolverem. Então, eu divido a situação do ambiente tributário em dois. Então, primeiro nós temos os impostos federais. Os impostos federais, PIS e CONFINS, que é recolhido em cada etapa da operação exemplificante. Então, eles obedecem, o único impacto que existe é sobre a carga tributária, mas eles obedecem um princípio de neutralidade. Então, a gente não tem muito problema com relação aos impostos federais. Agora, quando se trata de imposto estadual, aí nós estamos falando de ICMS, instituição tributária. Esse sim fere o princípio de neutralidade e ele também ele causa uma grande confusão no mercado. Ele atrapalha, ele causa um problema concorrencial. Né? Então, para vocês terem uma ideia de uma situação, eu vou exemplificar aqui. Então, antes de 2012, nós tínhamos um volume de 30%. 30% do mercado, de certa maneira, tinha alguns acontecimentos, mas passavam meio desapercebidos. Depois de 2012, houve uma majoração do IVA de 30% para 61,31%. A partir daí, se criou um solo fértil para sonegadores, empresas que comercializam seu produto, produtores comercializam seu produto com 30% de nota, 50% de nota. Fraude, quando o comerciante compra diretamente do consumidor final e não compra com a margem de lucro agregada, que é o EVA, de 61,31%, e também a criatividade tributária que aconteceu depois de 2012. Ou seja, o planejamento tributário para reduzir a fase de cálculo. Então, todas essas situações, à exceção da fraude, depois, novamente, em 2017, você tem um grupo técnico que chama GT5, que trata de lubrificantes, que leva as propostas para a COTEC. Nós fomos chamados em Brasília, porque eles queriam aumentar o IVA do lubrificante de 61,31% para 87%. E nós conseguimos discutir com eles a maneira que foi construído todo esse estudo. Então, primeiro ponto, por que aumentou essa situação? Então, quando você reduz base de cálculo, os produtores, seja lá por uma questão de sonegação, seja lá por uma questão de planejamento tributário, isso enxerga. Enxerga que aumentou a margem. Então, a situação hoje do sistema tributário que está implementado nos lubrificantes, ela cria vários problemas. Então, respondendo à pergunta de Centro, como que a gente pode consertar essa situação? Trazendo, implementando o ICMS monofásico no setor. Então, você tem duas maneiras de cobrar o ICMS através da monofasia. Uma é a de valor, que é sobre o valor da nota fiscal, sobre o valor do faturamento, uma alíquota única para o Brasil inteiro. E a gente tem todo um ambiente muito melhor que o ambiente de combustível, porque as alíquotas não têm tanta diferença entre estados. Mas isso não resolveria nosso problema, porque continuaria o problema, eliminaria a fraude, mas continuaria o problema de meia nota, 50% de nota e o problema de todas as engenharias tributárias. A solução do problema é o ICMS monofásico, mas cobrado de outra forma, se chama ad rem, ou seja, você acha um valor da unidade, o valor a ser pago de ICMS, e essa unidade pode ser tonelada, no nosso caso é litro. Então, a gente, por exemplo, aí a gente conserta uma situação que o imposto é cobrado sobre o volume, ou seja, sobre a quantidade de litros, e isso traria uma situação
afastando também as possibilidades de todas as engenharias tributárias, de organizar o mercado de maneira que o ambiente ficasse muito mais harmonizado. E o Sindiúde está realizando vários estudos, fazendo várias reuniões com seus associados, e é esse o caminho que a gente pretende seguir, e a bandeira que nós estamos apoiando hoje. Tá. Obrigado, Laércio. Vamos voltar com o Francisco Nelson. Francisco, quer dizer, eu recebi 2 papéis de perguntas aqui, as duas têm de você. Você fica à vontade, você estamos aqui à disposição. Está cheio de dúvidas aqui para vocês, mas vamos lá. Francisco, queria que você desse um panorama aí também sobre o que está acontecendo dentro da ANP em termos de ambiente regulatório do setor, mas não deixasse também de responder 2 perguntas aqui. E eu entendo que as pessoas, com todo respeito, tem as multas, as empresas saem no programa de monitoramento lá várias vezes, mas nunca fecham. Então, diz aí, pessoal, um pouco sobre isso e um pouco sobre a parte regulatória do ANP do setor. De uma maneira, antes de entrar nessas 2 perguntas, um comentário aqui sobre a fala da Leandro, do Leonardo, desculpe, Leonardo, sobre 20% de não conformidade. A ANP, diga-se de passagem, as duras penas vão custar levar para uma instituição pública. Vem desenvolvendo já há algum tempo o programa de monitoramento dos lubrificantes. É um programa que requer recursos bastante significativos para o orçamento da agência e que também no nível tecnológico, estatístico, é difícil de dar. Os dados que a gente tem lá não representam o universo no todo. Ele pega a faixa do market share de cada empresa no mercado e analisa essa faixa. Então, aquele dado que está ali estabelecido, ele não representa, diferentemente do que há no programa de monitoramento dos combustíveis líquidos. Ele representa a representação do market share, assim, daquele grupo econômico que esteja atuando ali. E a curva de melhoria da qualidade dos combustíveis, dado por esse mesmo programa, que é público, que todos os meses, que aliás, 3 meses nós estamos publicando, eram todos os meses, agora são 3 meses publicando no de combustível de 3 em 3, o de lubrificantes foi um pouco mais longo o período, não estou me recordando aqui, mas a curva é de melhoria na qualidade dos lubrificantes do Brasil. Indiscutivelmente isso, bastante significativo essa curva de melhoria. O índice que ainda permanece relativamente alto não é de falta de aditivo, não, é o teor de aditivo, é aditivo insuficiente. E sobre esse aspecto, a gente deve levar em consideração, falando uma coisa rápida aqui sobre a regulação, que por vezes as indústrias chegam até a ANP, o Paulo Miranda dizia muito isso, nós pedimos uma fiscalização, pedimos regras duras, é verdade isso mesmo. Espera isso, quando então vem as regras duras e que vem as normas, isso representa um custo terrível para as empresas. Esse custo reflete no preço. Quando o preço se eleva, cria na economia como um todo uma situação de extrema dificuldade de você controlar as irregularidades. Então, nós temos que buscar um ambiente regulatório que está isso estabelecido em diversas orientações políticas do atual governo, mas que já vinha um pouco em parte de antes também. Agora, essa legislação nova, recentemente, ainda hoje discutida aqui, que é a medida provisória que vai ser votada aí, de respeito à liberdade econômica, orienta para todo o caminho de simplificação e de redução do custo regulatório. Quando você impõe um conjunto de obrigações, no que diz respeito, por exemplo, ao aspecto tecnológico de aplicação da tecnologia do mercado de lubrificante, nós temos no Brasil um áudio que roda aqui na Avenida Paulista, sujeito que ganha R$100.000 por mês, mas nós temos motor estacionário lá no Cruzeiro do Sul do Amazonas, que tem 10 anos de uso do cara, não pode usar o mesmo lubrificante. O cara que pode pagar R$200 no lubrificante, não tem absolutamente nenhum problema para ele. Mas ele lá não pode pagar R$10 no lubrificante. E ele não precisa de pagar R$10 no lubrificante de uma qualidade para botar no motor estacionário que está há 10 anos de uso, que não tem nenhum sentido isso. Então,
Então nós não podemos ter uma economia, uma plataforma de produtos no Brasil fechada para um mercado específico, tendo em vista a agregação de valor do aspecto tecnológico, mas que por sua vez traz a preços elevados, que vai atender um mercado muito restrito e que restringe o outro. Esse outro que está restrito, ele vai dar o jeito que o pessoal está dizendo ali. Ele vai comprar o clandestino, ele vai procurar sobreviver. Então nós temos que ter uma plataforma do ponto de vista regulatório que considere a realidade do nosso país, que considere a realidade do nosso consumidor. A fiscalização serve ao consumidor. Nós trabalhamos tendo foco no consumidor. Nós precisamos ter os produtos melhores, mais sofisticados, com altas tecnologias, com valor agregados adequados e justos, atendendo um mercado que é próprio para ele. E produtos mais simples, você entendeu? Para atender os mercados mais simples, que menor poder aquisitivo. Né? Se nós não formos capazes de ter uma plataforma dessa maneira, fica muito difícil a gente criar a expectativa que através do ato punitivo, onde a gente tem que isolar individualmente cada uma das irregularidades, a gente consiga controlar a situação. Então nós não podemos ter ilusão no que diz respeito a isso. Associando aí o problema da fiscalização e da regulação. Né? O que está estabelecido hoje para a regulação é um caminho de simplificação, de redução dos custos regulatórios, de tal maneira em que isso impacta positivamente nos preços finais do conjunto dos produtos do setor de petróleo. Então nós não podemos ter ilusão em relação a isso. A fiscalização ela não vai deixar de buscar o cumprimento da norma, mas a norma tem que se adequar e tem que evoluir a uma perspectiva de servir melhor a sociedade e a própria indústria. Então, esse assunto tem custo. No que diz respeito à consequência do ato nosso, nós estamos hoje, para você ter uma ideia, pela primeira vez a ANP ela inverteu a curva dada a velocidade que nós estamos no processo de julgamento, que é para atender a resposta dele, porque às vezes ele não vê a consequência do ato. Né? Mas a gente, quando vai lá e fecha, volta a dizer assim: primeiramente, é uma situação cautelar. É para evitar um dano imediato à sociedade. Não é uma penalidade. A primeira penalidade também é financeira, é pecuniária. Ele paga uma multa pelo erro que cometeu. E isso vai acumulando e gera reincidência. E aí sim a gente tira a empresa do mercado. No caso específico de lubrificante, empresas que estão relatadas no programa de monitoramento de lubrificante, parte significativa dessas empresas tem judicializado os processos. Eles conseguem parar na justiça o andamento do processo, pedindo perícias técnicas de respeito exatamente sobre os aditivos, onde tem uma complexidade tecnológica elevada. E eles conseguem e têm conseguido protelar o máximo possível o final dos processos administrativos, porque param na justiça apegado aos aspectos tecnológicos de comprovação do fato que a gente afirma, que é não ter ali o aditivo suficiente. Então, isso tem criado alguma dificuldade de retirar definitivamente algumas empresas desse mercado. Né? E a gente também não tem que lidar com a realidade que a gente tem no país da estrutura, sem nenhum fazer um juízo de valor se está certo ou errado a estrutura que tem aí. Mas nós temos que respeitar as leis do país, os poderes, os judiciários. Então, esse cenário foi estabelecido. Obrigado, Francisco, mas já era 2 vezes que nós acabamos. Eu agradeço. Seu Carlos, quer fazer rapidinho. Convite para a gente discutir essa questão regulatória que se prenuncia dentro da ANP de uma forma onde a sociedade e os agentes econômicos pudessem participar amplamente. Mas uma pergunta que para você poderia responder para todos nós aqui seria: o que é insuficiente? Aditivação insuficiente. O que é isso? Pessoal, vamos lá. Vamos deixar essa pergunta para o Francisco Nelson responder conversando com as pessoas, porque o tempo vai esgotar no nosso país. Encerra. Foi bem. Isso. Bem curto. O conceito de que é insuficiente é o seguinte: existe um produto, mas ele não está quantificado na proporção que seria o apresentado inicialmente pelo produtor como adequado. Então, ele é esse fato. Exatamente por não quantificar, tá bom, ele é insuficiente, mas qual a proporção que ele está insuficiente? Ele é 50%, 30%, 40%, 50%? Essa controvérsia não é fácil de ser resolvida do ponto de vista técnico-jurídico. Não é. É certo? E é ela que tem emperrado o andamento desse processo. Tá certo? Se é solução. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem.